E não botei a página. Tô achando, tá todo mundo vendo a tela. Às vezes vocês têm que me avisar, hein, gente. Às vezes eu acho que já tá tudo certinho aqui e não tá. Agora sim. Vocês estão vendo bem? O tamanho de letra tá bom? Botei bem Para mim grandão. tá. Pra Bem mim grande. tá ótimo. Que aí quem tiver no celular facilita. Bem, então vamos lá, né? Ana, você faz a página inicial pra gente? Apresse a Faço página? sim. Apresse a Tá. página. Para adiantar a prece também, né? Senhor Jesus, agradecemos por estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos que são tão importantes para todos nós, Senhor. Pedimos a sua permissão e o esclarecimento, Senhor, necessário para compreendermos esses ensinamentos, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos por dar por iniciada a reunião da noite de hoje sobre o estudo do Livro dos Médiuns, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, podemos seguir. Caminho, verdade e vida, escritores. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas, professores da lei judaica, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter acesso ou achote, tocha, da vigilância nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção, a ação dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá se nutrir de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte com favor da extinção dos desvios da inteligência. Vou deixar você comentar. Essa é uma parte realmente complicada, né? Porque inicialmente, quando você lê o versículo, né? Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, todos ficaram acreditando que essas anotações de Marcos, de recordações da palavra do Cristo, passaram a acreditar que é só você ter muita cautela com relação àquelas pessoas que são ligadas a templos religiosos. Mas essa não é a essência do que está sendo falado. Então, são todos aqueles que são escritores de uma forma geral, né? Todos que ainda não alcançaram a máxima condição de amor, a máxima capacidade intelectual no sentido de colocar em prática um conhecimento no formato divino. É uma diferença grande que a gente está comentando aqui agora, hein? Você pode ter um grande conhecimento e usar ele só para você. Isso não é sabedoria. Né? Inteligência vem de intelegeres, de escolher dentre.
Então, o simples fato de você estar fazendo uma escolha sobre alguma coisa, você já está colocando em atividade a sua inteligência. Só que só por aí isso não resolve. Até aí é aquela inteligência basal, a mais básica de todas. O nível que a gente está comentando de sabedoria, como sempre gostei muito de Pitágoras, Pitágoras sempre falava muito isso e fala muito isso, Pitágoras nunca se considerou um sábio. Pitágoras sempre colocou, o sábio é o Pai, é Deus. Nós somos aqueles que perseguimos, estamos buscando a sabedoria. E assim como Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, a busca é infinita. A busca não tem fim. Então, o problema é quando a gente começa a desvirtuar o que é sabedoria. Então, diversas pessoas foram contaminadas, diversas civilizações foram contaminadas com conceitos distorcidos. E as distorções são inúmeras, mas o conceito principal ele foi distorcido. A sabedoria que o Cristo e que todos nós, de forma absoluta. Não, mas dentro da religião fala-se assim de sabedoria. Nesses estudos que nós estamos empenhados, nós não fazemos distinção da forma como esse tripé funciona. Religião, ciência e filosofia. Não há uma distinção. O que há é como que eles dois funcionam de forma uníssona na nossa consciência para evoluirmos. Só isso importa. Você pode observar três grandes campos de atividade da sua consciência. A questão é como é que isso funciona em harmonia. Como é que isso funciona para despertar, para alavancar, para progredir? São ferramentas. Não pode existir o propósito em si mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos acreditam que ser cientista é o propósito da vida dele. Aí o que acontece? Você pode cair naquele absurdo de querer ser um super cientista só para você. Nossa, estou gostando tanto de investigar essa molécula, essa coisa tão legal, consegui ver aplicação para isso, aplicação para aquilo, e eu vou trazer benefícios só para mim. Então ele tá focado, ele veio com a capacidade a mais dilatada, ele foi permitido a isso. Ah, mas ele estudou muito, ele tem esse mérito. Não tem problema, mas foi permitido a isso. Ele participou de outros grupos, diversos outros espíritos especializados o ampararam, o auxiliaram, mas o orgulho e a vaidade não permite a gente conhecer esse detalhe. Se nós soubéssemos que estamos tendo ajuda, amparo em certas atividades, muitos não a cumpririam, porque eles querem ter, por vezes, a ideia de estar fazendo sozinho. O que mais anima é a ideia de estar fazendo sozinho, conquistando sozinho. Se ele perceber que recebeu ajuda, ele não se sente realizado. Então isso acontece em todos os três grandes campos. Isso acontece também no campo religioso. Existem pessoas que são vaidosas pelo tipo de fé que elas expressam. Existem pessoas que são grandes filósofos e se tornaram extremamente vaidosos e orgulhosos em relação, criando diversas barreiras e prisões, com relação ao apoio que ele veio nutrir e amparar das percepções da filosofia da vida. Só que o Cristo vem convidando a gente para algo mais complexo. É integrar tudo isso. A religião é um sentimento. A filosofia é você balancear e reavaliar o seu padrão de funcionamento. E a essência da parte científica é a operação, é você estar operando. Mas tudo isso é para empenhar para o próximo. É trabalhar em nome de Deus. Por isso que é até estranho, né? Amar Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. É redundante. É uma redundância. Falar teu próximo como a ti mesmo é totalmente redundante. Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a criação que ele faz? É igual você falar o seguinte, né? Você tem uma mãe que você ama muito. Aí você está vendo ela se esmerando para limpar o chão. Quando ela acaba de virar as costas, tu vai lá e joga sujeira no chão. Esse chão eu não gosto. Tu vai lá e maltrata o chão. Maltrata o piso. Pega a marreta, vou quebrar esse piso todo. Não gostei desse piso.
Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a obra divina? Não tem cabimento, é ilógico. Só que como a gente não percebeu isso ainda, que o próximo faz parte da parte mais preciosa da criação divina. É que Deus mais se preocupa, mais se empenha, mais desenvolve para alavancar, para desenvolver essas consciências. O dia que a gente despertar para isso, todas as nossas manifestações, seja no campo dos sentimentos, imantado com os exemplos do Cristo, a nos estimular em amor, em servir, em produzir o bem, a bondade, a tolerância, a compreensão e o perdão, nós vamos ter uma visão de vida completamente diferente. Vamos querer nos harmonizar com a criação divina em todos os aspectos e também com todos os reinos. Com todos os reinos. A começar pelo reino nominal. Então a gente não pode falar assim, nossa, eu adoro essa orquídea, mas eu odeio o ser humano. Nossa, eu adoro esse gatinho, esse cachorrinho, mas eu odeio o ser humano. Não existe isso. Você está começando por baixo. Nossa, adoro essa pedra é tão linda, e odeio o ser humano. Você está começando por baixo. Era para começar pela crista da onda. E você quer começar pelas zonas mais basais. Não é o nosso momento. Esse momento passou. Você admirar só a rocha, passou. Admirar só a planta, passou. A questão é, todas as leis divinas estão escritas na natureza. E da mesma maneira, se estão escritas na natureza, na nossa natureza íntima, lá também estão escritas todas as leis divinas. É nesse sentido que Jesus se referia a esse aspecto de todas as leis estão gravadas em nós. De certa forma, nós sabemos qual é a melhor forma de agir. Lá no fundo, nós sabemos. Tanto é que nós detectamos depois, por contrastes, né, impregnados com ideias opostas. Aí, quando nós adquirimos a ideia padrão, saímos daquela vibração mental. Então, a vida, nesse sentido, ela é muito mental, muito com relação à base dos pensamentos que nós formamos. E nós somos consumidores de informações contínuas. Para falar a verdade, há vários historiadores, estudando antropólogos, estudando as civilizações antigas, até afirmam que o que fez a humanidade evoluir foi a fofoca. Por que a fofoca? Classificado como fofoca, né? Você via aquele grupo fazendo tal coisa. Foi ali, tomou uma água de um lago, uma água parada. Aí a pessoa foi, né? Faleceu. Caiu na hora, desmaiado, passando mal. Você vai tomar água do lago? Não, pô. E tu vai contar pra todo mundo. Não toma água desse lado não, hein? Você tinha como enfincar uma placa e botar por escrito, não existia idioma. Tinha como você botar por escrito, não tome água desse lago, essa água está contaminada. As pessoas estão tomando e passando mal. Não, você contava um para os outros. Fazia símbolo, fazia mímica. Aqui não, bebe isso aí não, dá ruim. E foi assim que foi se propaganda. Então chegou um momento que chegamos ao máximo. Nós observamos os atos equivocados dos outros e achamos que ele não existe em essência em nós. Não, mas eu não estou fazendo isso. Mas às vezes o princípio do equívoco é o mesmo, e só estamos reagindo de forma diferente em assuntos diferentes. Mas a base do equívoco é o mesmo. E é isso que Jesus veio trazer quando vem falar sobre os escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Em que sentido? A veste comprida é como se fosse um cartão de visita. Olha, eu sou isso, né? Você conversa com diversas pessoas. Você vai conversar com um taxista, vai conversar com uma pessoa que trabalha com público e grande massa. Ele vai falar, ó, se eu vejo um cara com uma faca muito grande guardado numa bolsa, eu sei que ele é açougueiro. Se eu vejo uma pessoa com uma pastinha assim assada, a mulher vestida com um terninho esquisito, eu sei que ele é advogada. Se eu vejo assim, e assim vai, a pessoa percebe pelas vestimentas. Então é normal naquele período a pessoa criar uma vestimenta diferenciada para se diferenciar do público e mostrar que exercia a função no templo. E no caso aqui, ele deixa claro, as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas. Né? Os escribas aqui ele está citando do que naquela época, né, do Cristo,
até mesmo no Novo Testamento, ele está relatando aqueles que se classificavam como professores da lei judaica. Agora, se você é professor da lei judaica, cumpre, né? Cumpre, então, a lei judaica. O seu exemplo seria muito mais importante. Mas não é isso. A questão é, olha, eu vou ficar só falando sobre essa lei judaica, eu vou criar uma vestimenta que vai me separar de vocês, me distinguir de vocês. Por distinguir, por isso vocês vão aceitar o que eu vou falar. Porque eu dou um status de pré-aceitação em tudo que eu vou falar. Então é esse o problema hoje, e isso persiste. Isso persiste até hoje. Então, por exemplo, várias pessoas receberam essa informação nas escolas e não sabem disso. Por exemplo, nas escolas, há muito tempo atrás, se bobear até hoje no Brasil é ventilada essa mentira, falava o seguinte, que o petróleo que todo mundo extrai vem dos dinossauros. Aí você fica assim, ué, mas eu também ouvi falar isso, que o petróleo vem dos dinossauros. Mas foi uma mentira inventada por Rockefeller. Rockefeller contratou vários cientistas e pagou para eles, olha, você vai falar que esse negócio é perigoso, que tem várias moléculas assim assadas, são moléculas de carbono, cheio de hidrogênio, se tem hidrogênio é perigoso, e ainda tem mais, isso vem desses animais mortos. Por isso são cadeias longas. E saiu inventando esse monte de mentira. Tanto é que você tem hoje, né, por exemplo, pré-sal. Como é que você vai ter pré-sal com 6 quilômetros de profundidade para dentro da rocha, para dentro da terra, para poder encontrar o petróleo, se não existiu condições de ter sobrecamadas, né? Até passando essa camada de sal, não existia sobrecamadas para dizer que isso veio, confirmar que isso veio de um dinossauro. Não tinha dinossauro nessa profundidade de terra. Era impossível. Então, é assim, é sempre assim. A pessoa inventa. Hoje as pessoas ficam chamando de fake news. Uma notícia falsa. Não é que a notícia é falsa. A notícia, ela sempre foi dirigida para controlar as mentes. Sempre foi assim. Por vezes de forma intencional, por vezes não intencional. Mas a maioria das vezes, ela acaba sendo intencional. Então, no caso do Rockefeller, ele precisava manter em estoque grande quantidade de petróleo, porque ele precisava lubrificar as linhas de trem. E ele usava já como óleo lubrificante. E se todo mundo começasse a desejar o raio do petróleo que ele conseguia produzir, ele sabe da lei da oferta e procura. Se aumentar demais a procura, o preço fica caro. Vai ter que subir o preço porque não vai ter para todo mundo e vai ter que aumentar o preço. É normal, é assim que se estabilizam os valores monetários de economia aqui na Terra. Então, quem atribui valores monetários, né, é quem está comprando. Né? A pessoa quer mais, ela paga mais caro. Ela quer pagar mais caro e assim vai estabilizando os preços das coisas. Então, ele contou essa mentira rasgada para manter dessa maneira. Então, da mesma maneira em que surgiu na época pelos escribas, os professores da lei judaica, eles criaram sistemas de mercado no templo. Inventou que você tem que fazer sacrifício de sangue. Porque há muito tempo atrás, anterior aos judeus, anterior às leis judaicas, lá atrás, no povo hebreu, lá na origem, lá atrás, existia um responsável do templo que era ventilada essa informação, que ele deveria fazer um sacrifício de sangue. Então existia uma pessoa que de tempo em tempo se cortava e jogava o próprio sangue lá no templo. Ou seja, o povo hebreu ele trouxe uma tradição basicamente dos povos mais selvagens. Quem vai querer saber de sangue? Isso é invenção de alguém, né? É uma doideira. Então por que o cara ficava no templo sem ter que fazer nada? Porque ninguém queria ficar se cortando para dar sangue. Pô, ficar toda hora me cortando para botar sangue aí? Não, deixa outra pessoa que... Aí sempre tinha alguém que aceitava para não fazer nada, para não ter que trabalhar, não ter que se manifestar junto com os grupos, não ter que ir para a roça, não ter que ir para a lavoura, não ter que carregar peso. Não, ele vai ficar só se cortando para não ter que fazer nada. Então existia essa fundamentação. E se criava regras. E sempre foi assim. Sempre se cria regras para, de certa forma, ocupar a mente humana. Ocupar os princípios daquele grupamento. E assim funciona até hoje.
né? Ah, eu vou fazer uma caminhada lá em Compostela, e aí eu vou fazer uma meditação profunda, vou fazer uma coisa bem transformadora no meu mundo. Qual é a diferença de você caminhar aqui no Brasil? Qual é a diferença de você caminhar em qualquer bairro? Nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma diferença. Não, mas lá tem uma situação diferente, porque é um caminho sagrado. Porque alguém falou para você que é sagrado e você acreditou. Tanto é que você faz até o efeito placebo na sua consciência. Você volta da caminhada de lá e até acha que está revigorado, transformado. E maltratando todo mundo do mesmo jeito, sendo egoísta, mórbido do mesmo jeito. Você acha que só caminhar, só andar, aquilo é um símbolo. Aquele caminhar foi um símbolo. E as pessoas não entenderam o símbolo. O símbolo não importa, não importa simplesmente a caminhada. Não é o destino final. Não importa o destino final. O que mais importa é a caminhada. É você estar se esforçando para cumprir o seu destino. Mas a pessoa vai lá, faz a mesma caminhada e acha que o ato de fazer a caminhada vai transformar automaticamente a pessoa. Não transforma. Não existe isso. Só existe uma única transformação. É a transformação da sua consciência. Eu quero mudar. Eu não me aguento mais assim. Eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito vaidoso. Eu quero trabalhar com as pessoas e eu quero ser mais carinhoso com essas pessoas. Eu quero ser mais bondoso com todos que estão à minha volta. Isso é uma grande transformação. Isso não precisa andar quilômetros, subir montanha, descer montanha, não precisa nada disso. Então é esse o aspecto que ele está falando. Cuidado, vão surgir um monte de ideias doidas e um monte de informações desconjuntadas que vão deixar você mais desconjuntado ainda. Essa é a ideia. Então ele continua. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos. Ou seja, ele não está falando daquela pessoa que está fazendo de caso pensado. Peraí, eu vou manipular essas pessoas. Não está falando disso. Ele não está falando daquelas pessoas tipo Rockefeller. Não é só. Não só. É também. Não só esses grupos. Mas também os escritores excêntricos. Aquelas pessoas que são bem excêntricas. Escrevem umas coisas totalmente alucinadas. Mas a pretexto da novidade. Nossa, ninguém nunca escreveu isso assim. Ninguém nunca observou por esse ponto de vista. É o pior ponto de vista que possa ter. É a pior forma de interpretar a vida, mas não importa. O que importa é ser original, para poder conseguir vender e vender mais. E geralmente ele vai sempre escrever algo que atrai o leitor, algo deprimente, algo que é acusatório, algo que caracteriza-se por cisânia, por briga, por um povo odiar o outro, separativismo. Ele vai trabalhando nesses fundamentos e cria textos que acabam envenenando os espíritos com as suas concepções doentias. Então ele cria um conceito doentio. E aí eu acho belíssima essa frase. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Então, se alguém chegar para você e falar que a coisa mais sofisticada do mundo é você conseguir fazer isso, fazer aquilo outro, e não sei o que lá, algo super complexo, que você teria que fazer um planejamento quase que de um mês para conseguir cumprir, foge, corre. Porque ele está matando a vida simples, a vida que você já está mergulhado agora. Ou seja, ele está te inventando para você perder o foco. O seu foco é você fazer tudo por amor e com amor. Faça com amor tudo, se empenhe com amor. Vou limpar um chão, limpe com amor. Eu vou lavar uma louça, lava, admirando os potenciais daquele detergente. A ação química desengordurante, fantástica. E a habilidade de você propiciar, não só a você mesmo, né? Você não vai lavar só um prato, só um copo, mas dezenas de pratos, dezenas de copos, por centenas de anos. Você vai ficar lavando, 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 lavando e servindo a todos. Todos vão poder reutilizar aquele mesmo bem, aquele mesmo patrimônio para poder se alimentar. E a qualidade que você vai lavar vai permitir que ele vai se alimentar com segurança. Não vai existir risco de se intoxicar. Então, tudo na vida é um treinamento.
Você consegue fazer isso por desprendimento de amor, por saber que outras consciências vão se beneficiar do seu esforço, do seu empenho. É sobre isso, é sobre a vida simples. Não tem nada a ver com sofisticação e glamour. Nossa, eu vou fazer o que Divaldo está fazendo. Nossa, eu vou fazer o que o Chico fez. Não caia nessa bobagem. Isso é uma grande tolice. Senão você vai achar que só está evoluindo quem reagiu igual a Chico. Só está evoluindo quem agiu igual, por exemplo, a grandes nomes do espiritismo, ou grandes nomes da cultura judaica, ou grandes nomes da cultura romana, ou grandes nomes de várias culturas. Não é verdade. A vida simples é a essência do projeto divino. Deus não iria permitir que a essência para você evoluir estivesse em algo extremamente complexo, extremamente sofisticado de viver. Não é o contrário. É lógico que vai botar mais simples possível. E o que está sempre se complicando é a nossa incapacidade de simplificar a vida e simplificar os sentimentos e evoluir a partir do simples. É esse o grande problema. Tanto é que o Cristo deixou claro: eu não vim destruir a lei. As leis divinas, é claro, né? Aquelas que eram judaicas, baseadas, por exemplo, a mulher que for pega adultério tem que ser apedrejada em praça pública, não é uma lei divina, né? É uma lei humana. É uma lei inventada humana. Então Jesus vai falar claramente: eu não vim destruir nenhuma lei. Eu vim dar-lhe cumprimento. O que ele quis dizer com dar cumprimento? Que nós não sabíamos sentir, não tínhamos ainda sentimentos e às vezes percepção de lógica, de entender o que era para viver, como era para viver. Então, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorante significa sem nenhum conhecimento e igualmente sem nenhum sentimento. À medida que o conhecimento vai melhorando, conhecimento basal. Nossa, se eu fizer isso com o meu corpo, dói. É lógico que se eu fizer com o dele também dói. Nossa, se eu tacar uma pedra no meu pé, dói. Eu não vou tacar uma pedra no pé do outro, vai doer também. É basal, é o básico. Básico do básico. Então, à medida que a gente vai evoluindo desse sentimento, dessa percepção, não é sentimento, essa percepção básica, estamos evoluindo a nossa capacidade de pensar sobre a vida e entender tudo que está à nossa volta. Você começa a repensar tudo que está à sua volta, como tudo está perfeitamente em harmonia. Você vai para uma floresta, você vai estudar a vida vegetal, vai estudar a vida animal, por observação vai. Não precisa ser nada sofisticado, não. Não precisa seguir biólogo, nada disso, não. Vá lá e observa os animais, observa a natureza. Você vê ela funcionando perfeitamente. Não tem ninguém lá indo fornecer nada. Aliás, antes de chegar ao ser humano, tudo funcionava com perfeita abundância e pujança, e tudo brilhante. Quem está com dificuldade de se harmonizar com esse equilíbrio? Somos nós. Então, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Por que ele está falando isso? Porque você aceita a vida que lhe foi apresentada. Eu sei que é uma frase doída de entender e extremamente agressiva. E é agressiva mesmo, porque essa frase foi agressiva. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Ele não falou uma encarnação ou duas, não. É uma fração, né? 10 anos de uma encarnação, não. Ele falou o seguinte: inúmeras encarnações suas são destruídas por bobagens alucinadas que as pessoas inventam. Rasgando é isso. E é a pura verdade. A pessoa cria identidades e pensamentos que aprisionam aquela consciência. A pessoa só quer funcionar daquele jeito. Mas ela admirou tanto aquela ideia, admirou tanto aquele pensamento, por quê? Porque ele atende uma série das mazelas do nosso psiquismo. Então, por exemplo, alguém chega e fala o seguinte: você chega para uma pessoa e pergunta para a pessoa assim: Deus castiga ou não castiga? Aí a pessoa fala assim: é claro que Deus castiga. A pessoa vai dizer isso. O espírita não fala isso. O espírita consciente, que conhece realmente o que Kardec apresentou como proposta. Deus não pune, de hipótese nenhuma. Não existe punição.
O que existe é um princípio de educação, sem punição. A punição é um sentimento de rebeldia. Você está em rebeldia consigo mesmo. Consigo mesmo, não é nem com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É a sua consciência evoluindo. Se daqui a pouco você está querendo correr meio maratona, tropeça e cai e vai dizer que a culpa foi de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, zero. É a sua consciência evoluindo. Mas voltando à linha de pensamento. Você chega e quer porque quer evoluir, quer porque quer avançar, quer porque quer se libertar. Existem inúmeros pensamentos que você assimila dos outros. Então, por exemplo, você chega hoje no planeta Terra, você não questiona, né? Por exemplo, você vai no banheiro, o vaso sanitário. Vamos falar uma coisa que é super comum para todo mundo. O vaso sanitário. Todas as casas possuem o mesmo projeto de vaso sanitário. Exatamente o mesmo. Todos os animais fazem suas necessidades na terra, processa a terra e vira adubo. O ser humano tem que jogar na água, contaminar milhões e milhões e milhões de litros de água. Eu já fiz esse cálculo com a minha filha. Dá bilhões de litros por ano. Só o Brasil. Para depois ter que levar e separar a água disso tudo. Reprocessar, cuidar dessa água para bombear de volta para a casa das pessoas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas né, a gente retira a água limpa do esgoto. Aí você fica assim, cara, mas é uma coisa de doido. Por que as pessoas fazem isso? Por que até hoje isso não evoluiu? Porque você nunca vai questionar algo que todo mundo faz. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É o mesmo com relação ao egoísmo. Então alguém vende a ideia do egoísmo, propaga a ideia do egoísmo, acha que a vida, a felicidade, está em ser mais egoísta ainda. E você ter um pouquinho de egoísmo nos seus sentimentos, sabe o que vai acontecer? Você não só vai colar com essa pessoa, colar com esses ideais, como você vai ventilar essa ideia para todos os lados. Para todos os lados você vai ventilar essa ideia. Você cai no mundo onde já existe toda uma estrutura de pensamento organizada. Só que as pessoas continuam caindo e aceitando, sem questionar nada. Mas ninguém está te obrigando a aceitar exatamente como o mundo é, não. Todos nós aceitamos porque é mais cômodo. O nível de comodismo é brilhante. Pô, para que mudar o mundo se está funcionando bem para mim? Para que mudar tal característica se está funcionando muito bem para mim? As pessoas só querem mudar o mundo quando não está dando certo para elas. E a maioria das pessoas que querem mudar o mundo não querem mudar o mundo para todos. Elas querem estar no ponto da cadeia alimentar, lá no topo da cadeia alimentar, no topo da capacidade, e não está mais nas faixas mais simples. Mas aonde Jesus veio nascer aqui junto conosco? No berço de ouro? Na camada mais sofisticada? Não, ele veio na camada mais simples. Ele viveu a vida mais simples. Buscou sempre a simplicidade em tudo que ele fazia. Então ele deu o exemplo da vida simples. Ele não seguiu ideias tóxicas de ninguém, de nenhum intelectual. Né? Quem lembra lá do livro Boa Nova, quando ele começa o início das pregações, né? Tem uma parcela sobre isso que é belíssima. Né? Que Jesus brilhou ali naquela conversação fraterna, junto com uma pessoa lá que era responsável do templo. Né? Jesus chega lá próximo do templo, ele está encostado numa pedra, descansando, e eis que um sacerdote olha para ele: quem é este com olhar altivo? E aí o outro chega lá para o outro: porque essa pessoa está te incomodando, quer que eu expulse ele? Ele falou: não, deixa que eu mesmo cuido disso. E foi lá conversar com que faz aqui, Nazareno? Meio que para dar uma afugentada nele, para mostrar a grandeza. A grandeza sempre querendo se apresentar, maltratando o outro. Ou seja, ele tem um conhecimento, ele tem uma capacidade, ele acha que a parte intelectual que ele absorveu é para chicotear o outro. Aí ele faz exatamente isso com o Cristo. Aí o que acontece, né? O que você veio fazer aqui? Ele falou: vim implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Jesus não mentia. Jesus nunca mentiu em momento nenhum.
Aí ele ri, né? Dá uma gargalhada. E você é que é o enviado para isso? E Jesus fica quieto, né? Eu já falei, né? Não precisa ficar confirmando o que eu acabei de falar. E ele continua: tem amigos? Você tem amigos ricos, poderosos, para gastar fortuna, para seguir o seu devaneio? Eu falei: não, meus amigos virão de todos os lugares. E realmente vieram. Ele não estava sozinho. Tinha amigos de todos os lugares. Ou seja, de todos os níveis intelectual, de todos os níveis moral, igualmente. Não sei se vocês perceberam. Essa foi a essência dos doze apóstolos, né? Você vê, Judas era um comerciante. Tinha pescadores, comerciante, cobrador de impostos. Ali tinha de tudo. De tudo. Não escolheu. Várias pessoas gostam de ficar falando isso, né? Não, Jesus só escolheu pescadores, pessoas humildes e simples. Mentira, não é verdade. Judas era um comerciante. Ele tinha uma sagacidade, sabia lidar bem com o recurso financeiro, acreditava na transformação do mundo através do poder instituído no mundo. E você vê igualmente Mateus. Mateus acreditava no que ele sempre acreditou, no poder que ele se beneficiava ali do trabalhinho de Roma. Vê se Jesus falou para ele: larga esse negócio de ser cobrador de impostos, abandone isso aí agora e vem viver e vamos seguir. Não faz isso não. Ele continuou trabalhando. Todos eles continuaram trabalhando e acompanhando Cristo nas pregações. Não pararam de trabalhar. Continuaram nas suas obrigações. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber isso. Existe um projeto divino de onde quer que Deus coloque a sua consciência para servir, que você possa fazer o melhor com a sua consciência. O melhor com a sua consciência. Claro, né? Não estamos falando aqui. Não, então Jesus então me colocou minha consciência para funcionar como torturador? Não. Me botou para poder assaltar banco, desviar dinheiro, maltratar pessoas? Não. Ser deputado, não sei o quê, para criar esquemas de corrupção e fazer coisa errada? Não, não é disso que a gente está falando. Você foi trabalhar num escritório lá de servir um serviço de algum político. O político é a vitrine, mas o trabalho por trás tem que funcionar. Tem N documentos para ser gerados, tem que ser empenhados, ideias precisam ser bem ventiladas, ficarem claras, para ter uma transformação, uma reciclagem do pensamento, uma reestruturação de uma série de situações do poder organizado. E você tem que contribuir com isso, independente das bobagens que se discutem no dia a dia. Tem que fazer funcionar, alguém tem que fazer funcionar a máquina. Porque tem um monte de gente que não faz funcionar nada. Só criam o quê? Ideias tóxicas para a população. Mas se você ficar intoxicado e você vai trabalhar revoltado, chateado, zangado, achando que o mundo tá todo torto e você tem que transformar ele para ficar reto. É sério, é? Você vai ter que conseguir transformar o mundo. Vamos supor, você é pedreiro, aí você fica revoltado, não vai nem naquele outro dia trabalhar, porque ficou chateado com alguma coisa do poder judiciário, do poder legislativo, de alguma outra bobagem dessa daí. O que isso tem a ver com a sua função a ser cumprida, a ser realmente organizada e empenhada, e você dar o melhor de si mesmo nas suas tarefas, no seu trabalho, na operação da sua consciência, em amar e servir? Não tem nada a ver. O outro está tentando servir lá e está se enrolando. Você pede por ele, não fica com raiva dele de forma nenhuma. Não manifeste sentimentos contrários. Não caia também naquele tóxico intelectual da crítica, que é sempre uma crítica destrutiva, de pintar alguém como bom e outro como ruim. Isso é uma ideia que foi construída. Grandes revolucionários que são oriundos lá de Capela, criou esse mecanismo, implantou, soltou essa sementinha aqui dessas ideias aqui na Terra, e a maioria aceitou a ficar contra o projeto divino com relação à família, a ficar contra o projeto divino, onde cada um possui a necessidade de achar a sua cara metade no sentido de cumprir certos projetos divinos. Não existe projeto divino individual. Você estaria estimulando o egoísmo. Sempre vão existir projetos coletivos.
Se você não percebeu isso, você não está focado em buscar esses recursos, porque certamente estamos perseguindo outras ideias intelectuais e por vezes não são nossas. E a gente fica se perdendo em várias encarnações, chateado, revoltado, zangado. Zangado com o quê? Deus controla tudo. Tá tudo sob controle. Mas fulano está errando. Mas como é que você acha que você vai desenvolver o perdão, a tolerância, a compreensão, sem ninguém errar com tudo? É lógico que Deus vai permitir que todo mundo faça um monte de bobagem, um monte de erro. Não é isso que você faz numa creche, não é isso que você faz numa escola infantil. Aliás, você chega e faz o seguinte, né? Vou dar aula de matemática, né? Equação de segundo grau, né? X² mais BX mais C igual a zero. Aí você diz, explica básica, dá uma aula linda, não sei o quê. Aí aplica um teste para ver se o pessoal entendeu. Aí ninguém entendeu nada, todo mundo responde errado. Ué, você vai ficar revoltado com a turma? Não, você vai explicar ainda mais, vai explicar ainda melhor, vai absorver todos os erros, vai fazer um cálculo estatístico para descobrir onde mais as pessoas erraram, é onde eu mais falhei e não ensinar. E você vai melhorar o processo de explicação para perceber aonde falhou mais para explicar melhor. Essa é a essência. Mas se nós já percebemos isso, por que você acha que Deus não faz assim? Deus faz muito melhor do que nós temos capacidade de perceber. Então, aqueles que estão se equivocando, escolhendo errado, escolhendo mal, não é você ter raiva daquela pessoa. Ele está vivendo aquela experiência. Quiçá, se você estivesse na mesma experiência que ele, estaria fazendo 10 mil vezes pior. Estaria fazendo 10 mil vezes pior. Esse é o problema, né, dessa parte intelectual que é ventilada na mídia, é ventilada na televisão. A pessoa veste um terno, a pessoa veste uma roupa bonita, para, por vezes, criar ideias de você ter raiva contra a outra criatura divina, contra a maior preciosidade que é o próximo, da criação divina. E a pessoa fala com total naturalidade, como se fosse a coisa mais simples. E aqui não estou ventilando para termos raiva dessas pessoas, não é isso. É para termos carinho com essas pessoas. Porque a pessoa acredita fortemente que se trocar, reciclar essas pessoas do planeta, o planeta se torna um planeta de regeneração. As pessoas entenderam assim a manifestação da regeneração. Não existe regeneração trocando as pessoas que você acha que são as mais equivocadas. Senão, na próxima, você não nasce. É isso que vai acontecer. O planeta vai ficar vazio, não vai reencarnar ninguém. Todos nós somos criminosos. Todos nós temos erros. Todos nós temos dívidas de amor. Que deveríamos ter agido com amor e escolhemos agir com indiferença. Deveríamos ter criado sentimentos mais nobres e aí pensamos, vai dar muito trabalho. A minha felicidade é não ter trabalho. Aí você não se esforçou, não se empenhou. Se fosse assim, não reencarnava ninguém. Então é óbvio que é igual uma escola. O professor sempre fica preocupado em observar onde o aluno não entendeu, onde o aluno precisa melhor trabalhar, melhor exercitar, melhor se empenhar. E vai criar mecanismos e metodologias e princípios para a criança treinar, capacitar para vencer a ela mesma. Agora, se nós já entendemos isso com relação à simples manifestação de um ensino na escola, por que vamos achar que Deus faz o contrário? Então, a intelectualidade tóxica é sempre para criar desavenças com o projeto divino. Falar que a vida não presta. Né? Você vai conversar com alguém, a pessoa está reclamando. Eu adoro sentar com pessoas assim para conversar. A pessoa começa a reclamar. Aí eu começo a falar bem do mundo, falar bem de tudo. Poxa, mas que maravilha, não sei o quê. Olha só, posso até desfrutar aqui da sua companhia e que não sei o quê. E a pessoa começa a ficar constrangida. A pessoa fica constrangida na hora. Mas ela não percebe. Ela está executando uma fala que nem sequer é dela. Ela está replicando uma fala que às vezes foi replicada num jornal, numa revista. E às vezes, por intuito de criar uma conversação, começa com pensamentos contrários ao bem, à bondade, à compreensão, à tolerância. Então nós temos que compreender que sentimentos nós queremos manifestar na nossa consciência.
Agora, né? Amanhã não, nem depois, é no hoje. Temos que largar isso de lado. Então, ele deixa claro aqui, ó, na frase de baixo. Há livros. Aí aqui eu estou falando de livros, de séries, de filmes, de todo tipo de acesso. Há livros, filmes, séries, tudo que você consome, cuja função útil é a de manter aceso o archote, ou seja, a tocha da vigilância, nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. A pessoa está vendo um filme lá sobre vingança. Ela não está pensando em se vingar. Ela está pensando, puxa vida, se ali tivesse tido um perdão, puxa vida, se ali ele tivesse compreendido o outro, não teria dado essa confusão toda. É essa vigilância que ele está falando. Não é ficar vigiando o que o outro está fazendo de errado, não. A questão é, se um tivesse compreendido o outro, se um tivesse suportado um pouco mais o outro, se um tivesse perdoado o outro, não tinha acontecido esse caos generalizado que essa pessoa acabou de apresentar. Porque as pessoas narram nas histórias, nos filmes, nos livros, não importa, sempre narra o que a nossa consciência está vivendo. Então, os abismos da vingança são gravíssimos. Você vai para a reunião mediúnica, vai para a reunião desobsessão, 98% é espírito tentando se vingar. 98%. Ah, falou me fez mal, tem que me vingar. Ah, não sei quem me fez mal, tem que me vingar. Aí dá vontade de pegar e falar, meu amigo, olha só, você viu Deus pulou na frente? Oh, esse não pode. Esse aqui é um escolhido de Deus. Você viu alguém fazer isso? Você viu alguém fazer isso com Cristo? Não, não vi. E o Cristo não deve nada, né? Ele não deve nada. Você está entendendo que o problema está na nossa percepção de vida. Então, hoje, a gente não precisa de 30, 600 encarnações para ver 600 exemplos de como agir, como não agir. A gente, por vezes, vai ler um livro, vai ler isso, vai ver outras histórias e vai não se contaminar com a história. Mas você vai ficar com aquele caráter de vigilância. Puxa vida, se aqui tivesse tido um perdão. Puxa vida, se aqui tivesse tido uma compreensão, essa discussão não teria acontecido. Olha, por que aquele fulano não teve um carinho a mais, uma paciência a mais? Tudo isso teria se transformado. A pessoa estava em sofrimento, por que a pessoa não parou outra? E você começa a perceber, aí depende do caráter solidificado, né? Essa é a ideia, o caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Você não observa mais as obras com o mesmo olhar. Você não entra para absorver um filme, uma série, alguma coisa, para agir igual o outro. Ou as pessoas ficam assim, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Depois que tudo se desdrambe, tudo foi por água abaixo, não é isso. É o que você tinha que ter feito antes. O que aquelas consciências deviam ter feito antes? Como que eles podiam ter, né, alterado a forma de viver uns com os outros? Para que a história não se desencadeasse dessa maneira. Para que não tivesse uma situação extremamente distorcida. Então você começa a absorver as histórias, e são inúmeras, e várias são inspiradas em casos reais. E às vezes aquelas que dizem que são fictícias, são baseadas em histórias reais. Que a pessoa foi um médium. E você acha que isso não está sendo permitido ventilar na sociedade? Você acha mesmo que todas essas histórias não estão sendo estimuladas para dinamizar a sua consciência? Seja mais vigilante. Olha aqui, ó. Olha o que acontece quando a pessoa não ama. Olha o que acontece quando a pessoa escolhe mal. E aí, você escolheria melhor em que momento? E o que você escolheria fazer de melhor? Porque essa que é a vigilância. A vigilância não é ficar olhando, tipo vigilante de segurança de shopping. Não é isso a vigilância, não. É a vigilância de como proceder, como estar continuamente operando na paz, no amor, na fraternidade. Como que você poderia ter bolado uma reação de fraternidade? Como você poderia ter bolado ideais de amor naquele cenário, naquela situação, naquela conjuntura? Por isso que a história do Cristo é um contraste gigantesco com a nossa consciência. A gente toma um susto quando vê a história do Cristo. Porque ele vive em essência os projetos divinos, os sentimentos mais puros, os sentimentos mais nobres. E a gente vê a distância
dos mesmos sentimentos. Nossa, se eu fosse inocente, não ia aturar isso tudo que o Cristo aturou. Eu ia me defender, eu ia brigar, eu ia chamar o advogado. Mas ele foi lá, ele aceitou tudo. Não falou nada. E o que a maioria não sabe, né? E aí Chico Xavier esclarece, né? O contexto histórico, né? Emmanuel, através de Emmanuel, na verdade foi Emmanuel que esclareceu para Chico. Por que que o Cristo não se defendeu quando esteve diante do julgamento? Porque simplesmente aqueles que aprisionaram o Cristo inicialmente não foram os soldados romanos. Isso é um erro histórico que está em todos os livros, em todos os filmes. Está narrado equivocadamente. Quando ele foi preso pelos soldados do templo, a mando dos sacerdotes do templo, para ser entregue aos romanos. O romano não queria saber dele, não. Ele não cometeu nenhum crime pelas leis romanas. Por que ia atrás do Cristo? Mas quando ele foi preso, os sacerdotes mandaram maltratar, bater muito nele. Aí bateram muito no Cristo. Sabe-se lá ameaçando o que com ele. E quando o Cristo estava todo maltratado e sangrando muito, e aí ele foi muito maltratado no abdômen, já estava vazando sangue por tudo quanto é lugar, aí ele pediu para colocar aquela roupa só protegendo a região das genitálias, porque estavam sangrando. Estava tudo arrebentado. Estava vazando sangue. E se ele fosse entregue vazando sangue para os romanos, a lei era o seguinte: quem pune aqui somos nós. E quem punir alguém que vai ser um preso romano, esse vai morrer também. No mínimo vai sofrer as mesmas consequências. Para proteger os soldados do templo, ele não entregou os soldados do templo. Você tem noção do que é isso? Ele não entregou os soldados do templo. E não eram poucos, não. Inclusive os sacerdotes, todos eles iam rodar. Ia ser belíssimo, porque os responsáveis de Roma já estavam de saco cheio desses judeus inventando desculpa, desordem e bagunça. Ia ser o plano perfeito. Vou me livrar de metade da guarda deles e, basicamente, vou me livrar deles também. Manda decapitar todo mundo, acabou. Não foi isso que ele fez, ele não entregou os romanos. Ele não entregou o algoz, aquele que é mais inimigo, que mais agrediu ele. Ele amou o inimigo a um nível máximo aqui na Terra. Só que essa história é suprimida hoje, até mesmo da Bíblia. Somente através da mediunidade de Chico que temos essa noção. Então, temos que entender que a própria experiência do Cristo tem a função útil de nos manter o que? A vigilância. Olha, você está numa escola de almas, uma escola de consciência. Se transforma através das situações que vão surgir na sua vida. Busque os ideais mais nobres e não os exemplos piores. Então, ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção, a ação dos postos de higiene espiritual. Até aqui vai acabar o tempo. Eu vou abrir uma nova reunião, tá? Mas deixa eu só fechar esse pensamento, ver se eu consigo aqui em alguns minutos. O que ele está falando? Olha, não vai dar tempo, faltam alguns segundos. Eu vou abrir uma nova aqui e a gente continua. Em ações não materiais, né? Como que a nossa consciência acaba agindo, reagindo, quando o nosso sentimento está extremamente contaminado. Que essa é a essência, tá, do que a gente está conversando aqui hoje. O sentimento extremamente contaminado, ele vai gerar perturbações até no seu equilíbrio orgânico. E eu não estou falando de equilíbrio orgânico do corpo físico. Eu estou me referindo ao perispírito. Que no final vai coincidir em perturbando o corpo físico. Esse é o problema. O sentimento, vamos lembrar, né? O perispírito é como se fosse um dosímetro de radiação. O dosímetro de radiação. Igual que o pessoal que trabalha com radiação, né? Vai tirar o raio-x, ele é obrigado por lei a ficar com um crachazinho. Poucas pessoas percebem isso, né? Mas ele tem um crachazinho no bolso chamado dosímetro. Depois de um ano, não é todo mês não, depois de um ano, ele tem que entregar para o Centro Nacional de Irradiações Ionizantes, né? Ligado ao Inmetro,
onde ele vai mensurar a quantidade de radiação que foi detectado naquele dosímetro, para dosar a quantidade de radiação que um pouco o corpo dele absorveu por estar operando o raio-x. Alguns vão falar assim, poxa, mas a sala é isolada, fechada, a potência é muito menor hoje em dia, a intensidade é muito menor. Sim, tudo isso é muito menor, mas se a energia atravessa o seu corpo, ela tende a atravessar paredes, né? Então hoje mesmo com placas chumbadas, plombadas, ainda existe o risco. E qual é o melhor jeito de garantir que não tem esse risco? É todo fim de ano, ele entrega esse dosímetro. Se ele tiver com uma contaminação por uma descalibração do equipamento, de alguma maneira que está funcionando de forma equivocada e contaminou ele tem como tomar medicação para reduzir, né, esse acúmulo de radiação que vai se manifestar na tireoide. É o primeiro ponto, né, de gargalo. Né? Por isso que as pessoas tomam iodo quando está numa guerra nuclear, alguma coisa assim, né? Para justamente lutar contra a contaminação dessas radiações, porque fica acumulado, vai acumular na sua glândula, explicitamente na tireoide. Começa atacando na tireoide. Os nossos pensamentos irradiados através do nosso perispírito, ele funciona como dosímetro perispírito. Ele absorve as nossas irradiações, as irradiações do nosso pensamento. Por vezes se acumulam nas casas, nas paredes, no chão, se acumula em vários lugares. Porque o nosso pensamento ele manipula a matéria o tempo todo, continuamente. É por isso que ele está falando dessa maneira aqui. O mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção, ou seja, a ação dos postos de higiene espiritual. Então tem espíritos que são dedicados, vêm fazendo um trabalho hercúleo de higiene, por vezes não só com relação ao corpo físico da pessoa, mas aonde a pessoa está habitando, aonde a pessoa está vivendo. Ela só está manifestando pensamentos distorcidos, ideias distorcidas, ideias de raiva, de antagonismo, de zangação. Liga a televisão, fica zangado. Vai ver um filme, fica zangado. Quem disse que é para você ficar zangado? Por que você está se manifestando assim? Por que o seu coração está mergulhando no vinagre de trampolim ou de tobogã? Está escorregando e mergulhando no vinagre. O seu coração. Os animais e sentimentos distorcem a estrutura do tecido existencial, mesmo espiritual. Então é isso que ele está falando. É grave. Né? Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas, né? Você tem como alimentar o corpo físico com uma substância apodrecida? Então por que você alimenta o seu pensamento? Por que você alimenta os seus sentimentos com ideias apodrecidas? Então, vossa alma, igualmente, não poderá se nutrir de ideias inferiores. Não nutra o seu pensamento com ideias inferiores. Não essa ideia inferior. Não precisa nem entender a lógica da ideia. Abandona a ideia. Ela não vai te ajudar em nada. Não vai te libertar. Não vai te melhorar em nada. Ah, mas eu estou preocupado com a libertação do mundo. Ah, estou preocupado com a evolução das repúblicas do país, do Brasil e de todos os outros países. Meu Deus, você não consegue libertar a própria consciência, libertar seu próprio coração. Por que você está preocupado em libertar um planeta inteiro? Começa com a pessoa mais próxima com quem você convive. Quando você vê um grande problema entre nações, guerras, não sei o quê, pensa se você também não está fazendo guerra com as pessoas que você convive. E está na hora de você decretar paz. Está na hora de você buscar recursos de pacificação. Então, cuidado, porque você pode estar se manifestando com pensamentos distorcidos. Não porque alguém está empurrando, não porque alguém está te obrigando, mas porque naturalmente você acredita nesses ideais. Então ele está deixando claro, não se nutre com essas ideias, não entenda que isso é uma verdade. Entenda o seguinte, espera aí, eu que posso estar percebendo a vida de forma errada. Deixa eu ver como Cristo percebe a vida. Eu posso estar entendendo a vida errada, deixa eu ver como tal ou outra consciência percebe a vida. E aí você tem que perceber, espera aí, eu não posso usar pensamentos e raciocínios e lógicas da base da irreligião. O
que significa irreligião? Você não vai se religar com outras consciências. Porque se religar a Deus é se religar ao próximo. Essa é a ideia. Religar. Eu sigo uma religião para me religar a Deus. O quê? Você direto para Deus? Não, tem todo o encadeamento para chegar a Deus. Não existe isso. Né? Você consegue se ligar, ó, eu vou me ligar daqui até tal outro lugar, sem passar por um caminho? Não existe isso. Você não usa o telefone sem a condução de algum meio. Né? A voz não se propaga se você estiver no vácuo. A voz só se propaga se estiver no meio físico. Então o amor também só se propaga para Deus amando o próximo. Peraí, vou te dar a maior demonstração possível de amor a Deus. Ama o próximo. Ele vai perceber na hora. Nossa Senhora, essa daí arrebentou. Agora arrebentou. Me ama realmente. Eu adoro essa palavra, irreligião. Larga esses ideais de irreligião que tentam desconstruir a ligação de fraternidade que temos uns com os outros. Foge disso. E também daquelas outras, né? Que na verdade a pessoa não percebe que é uma irreligião. Ela percebe o seguinte, não, é um grupinho pequeno de separatista do resto do mundo. Ou seja, continua sendo irreligião, né? Então, todas as vezes que a base do nosso pensamento, a base de ideias forem ligadas à separação, à irreligião, ou seja, fugir do preceito de fraternidade para com todos mesmo, você deve fugir dessas ideias. Igualmente, do desrespeito. Se você acha que para você fazer alguma coisa mudar, você tem que desrespeitar o próximo, está no caminho errado, não é por aí. Da desordem. Peraí, eu vou fazer uma manifestação que vai transformar tudo, vai transformar a humanidade. Né? Várias pessoas elogiam, por exemplo, Revolução Francesa. Cara, mas decapitaram 40 mil pessoas. Como é que isso pode ser bom, cara? Como é que isso poderia deixar um histórico bom? É lógico que foi um histórico horrível. Um histórico perverso, macabro. Ah, mas antes não existia igualdade, fraternidade e liberdade. Porque alguém falou que agora passou a existir e, de repente, por um movimento físico, material, as pessoas passaram a agir com mais amor umas com as outras, com mais liberdade. Sério isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Igualmente, ideias que vão promover indisciplina. Foge dessas ideias. Não, peraí, já entendi. Essa ideia está me questionando isso, mas eu sei o que é disciplina. Eu sei o que é empenho. Eu sei o que é abnegação, eu sei o que é devotamento. Eu tenho que me esforçar para conduzir minha vida da maneira mais disciplinada possível. Mas não é disciplinada do ponto de vista material, não. É disciplinada a partir dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Não confunda disciplina espiritual com disciplina material. Não confunda. Não, eu sempre boto a chave no mesmo lugar. Eu sempre deixo o meu chinelo no mesmo lugar. Isso é ordem. Isso não é disciplina. Não é disciplina. Disciplina é alguém chega com um pensamento distorcido para você. Uma ideia contrária à sua consciência. Aí você absorve. Isso é uma indisciplina. Se você já vive outra consciência, por que você absorveu aquela ideia? Por que você não se manteve? Ah, mas eu não consegui convencer o outro a absorver a ideia. Não, aí é diferente. Você não tem que convencer ninguém. Você tem que viver os seus ideais, as suas ideias, os seus objetivos. Isso é a maior de todas as indisciplinas que a gente pode ter. Que é a indisciplina com a nossa própria consciência. Então, observai os modelos de decadência intelectual e reflete com sinceridade, na paz, que desejais intimamente. Não, peraí, isso não me gera paz. Então, por exemplo, você vai ver na história da humanidade, o povo plebeu, botaram eles para ficar com raiva dos encastelados. Depois, botaram o povo para ficar com raiva daqueles que eram donos de fábricas. Depois, é sempre assim. Só muda os nomes.
o sentimento é o mesmo. Há séculos, milênios, desde a época do Cristo, se bobear. Nunca mudou isso. É sempre o mesmo princípio. Sempre o mesmo princípio. Não, a Terra tem que ser abundantemente perfeita. Todo mundo tem que ser CEO. Não precisa ter ninguém para trabalhar em outros postos. Aí você fica assim, pô, mas não vai funcionar, né? Não vai funcionar. É impossível funcionar. Ou então falar o seguinte, não, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário. Todo mundo tem que ser bilionário. Mas não vai funcionar, vai tudo se destruir. Não tem como, não funciona. É engraçado isso. As pessoas não percebem. É uma ideia contrária. Mas aí é fácil você pegar um grupo e fazer ele ter raiva de outro grupo. Porque você sabe o que ele deseja. Ele deseja ter uma lancha para encher de fazer um monte de bagunça, um monte de baderna, um monte de coisa alucinada. Na lancha, viajando por aí e não tem que se preocupar com o dia de amanhã. E mal ele percebe que, por vezes, ele não tem aquele recurso financeiro, não tem aquela liberdade, não tem aquela disposição de tempo, é justamente o que protege a consciência dele de mergulhar em abismos profundos. Deus sabe o que faz. Aproveita e tenta seguir um pouquinho o que ele está planejando. Então, isso constituirá um auxílio forte. Se você quiser realmente observar quais são os modelos de decadência intelectual. Cara, isso é uma decadência profunda. Eu não devo respirar nesse meio. Eu até li, eu até estudei, entendi a ideia, mas eu estou vendo que isso não vai dar em nada. Então reflete com sinceridade na paz que desejas intimamente. Isso vai tirar sua paz. Porque ele está falando para você fazer algo ou ajudar a instituir algo que é impossível, é impraticável. Impraticável. E isso constituirá, se você assim observar esses modelos de decadência e refletir com sinceridade, esse processo constituirá um auxílio forte. Vai te auxiliar profundamente em favor da extinção dos desvios da inteligência. Ele não está falando aqui só sobre questões organizacionais da Terra. Ele está falando também mesmo dos seus princípios de ideias religiosas. Então você acha que Deus pune. Você acha que Deus castiga. Isso é uma ideia religiosa. É uma ideia que não é espírita. Esse é o problema. As pessoas não entendem isso. Ah, mas lá não está dizendo que existe um processo de expiação. Não diz que o planeta é um problema de expiação e prova. Sim, mas você vai expiar a sua essência. Expiar a sua essência, você vai experimentar a sua essência. Ninguém vem com a missão para o mal. Não existe isso. Você vai experienciar os seus próprios desvios, como é viver absolutamente com os seus próprios desvios. Isso causa sofrimento, isso causa dor moral. É por isso que tem expiação. Mas o pior não é a expiação. O pior é a prova. Você já acha que já tem capacidade de fazer aquela coisa, já acha que tem capacidade de amar aquela pessoa, já acha que tem capacidade de superar aquele obstáculo. Aí quando você vai perceber, não consegue. Revolta. Uma coisa que estava mais ou menos resolvida, você piora. Tem pessoas que a encarnação é sustada. Não, susta a encarnação. Tira a pessoa agora do corpo físico. Cria um mal súbito aí, a pessoa desencarna. Às vezes é a providência divina. A pessoa só ia enfiar o pé pelas mãos. Criou uma circunstância lá na frente que não estava exatamente desenhada. Ele escolher por esse caminho e foi sustado o processo. Aí as pessoas ficam assim, puxa vida, fulano desencarnou tão cedo, meu Deus do céu, por que será, meu Deus, não devia, por que Deus? Fiquei questionando Deus. Por que Deus? Ou seja, ó, de novo, nós estamos mergulhados naquele ideal de consciência que nós somos criadores e não criaturas. A gente não tem humildade nenhuma para entender e ter pelo menos o complexo da dúvida. Vai que a pessoa ia se complicar. E por isso esse processo foi reduzido. Ou vai ver que ele só teve que completar uma parte, uma fração da encarnação, como está no Livro dos Espíritos. Espíritos que desencarnaram antes da hora, por vezes recebem a benéfice de reencarnar por um curtíssimo espaço de tempo. Reencarna assim, fica, sei lá, às vezes 6 meses, desencarna. Foi ali amado, acarinhado, alimentado, basicamente, pô, vida de rei.
Não tem que trabalhar para comer, não tem que nada. Amado, o máximo de amor. Ninguém sabe quem você é, mas você é o anjo de Deus na terra. Aí te ama profundamente. E aqueles outros espíritos fazem de tudo para cuidar de você, para cuidar de todas as suas necessidades. Você tem ideia do impacto que isso tem na consciência de uma alma? E por vezes Deus fornece isso. Aquela consciência não teve isso com os outros pais. Às vezes não é só porque foi abreviada a encarnação, não. Foi abreviado o processo de amor. Não, ele vai ser amado por fulano. Fica tranquilo, eu vou arrumar um jeito. E uma vozinha vai amar ele profundamente. E assim funciona. O projeto funciona. Não tem como questionar. A nossa percepção é que ainda está com o sentimento ainda muito afastado do divino, né? Mas à medida que os nossos sentimentos vão se refinando, nós vamos transformando a nossa percepção, ok? E a ideia é essa. A ideia é que transforme cada vez mais para ficar cada vez melhor, né? E quanto melhor estivermos nos sentindo em termos de sensibilidade, sentir melhor o próximo, sentir melhor o projeto divino, mais vamos nos afinar a esse projeto. Mais vamos operar mais conscientemente e não só por constrangimento, né? Porque boa parte do projeto que nós participamos, nós avançamos por constrangimento, muito mais por constrangimento do que por consciência, né? Então, retomando agora aqui o livro dos médiuns, deixa eu voltar para o item, então no 117, mas eu gosto sempre de colocar aqui para todos nós o capítulo, né? Estamos justamente no capítulo, deixa eu voltar aqui. Pronto, continuando o novo capítulo, que é o capítulo 7. Quem tiver com o livro em mãos, estamos no item 117, tratando sobre a bicorporeidade e da transfiguração. Ok? Mas alguém tem alguma coisa para falar da página inicial? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Que fica falando aqui igual um doido. A gente fica até sem palavras, porque a gente não põe em prática, está aprendendo. Mas é todos nós. Mete o pé na jaca. Todos nós. Nós temos que passar a estudar as coisas sem ranço religioso. Temos que passar a estudar o projeto divino do Cristo, né? Pô, o próprio Cristo falava que ele não, em nenhum momento ele se autoproclamou filho de Deus. Ele sempre se chamava filho do homem. Porque o filho do homem. Olha, esse projeto funciona, esse projeto é brilhante. Vocês não entenderam a grandeza desse projeto. Basicamente o que você está falando. Preste atenção. Esse projeto é maravilhoso. E aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Enfim, mas aí se alguém quiser depois fazer algum comentário sobre isso, fica à vontade. A ideia de estender bastante essas páginas iniciais é para que a gente possa dilatar um pouquinho os nossos sentimentos, atrelado com os nossos pensamentos, e aí a gente vai meditando um pouquinho, né? Caramba, não é que 85% de tudo que eu sinto de contrariedade é de ideias de terceiros, né? Se você vai para o meio do mato, no meio do nada, não tem telefone, não tem nada, não tem televisão, você fica o dia inteiro sorrindo. Você vive uma vida muito mais liberta. Só que agora a nossa consciência está sendo obrigada a não viver só no campo, né? A viver igualmente em sociedade e admirando esse reino que a gente está do lado agora, que é o reino nominal. Né? Antes nós éramos obrigados a estar continuamente colado com o reino vegetal, né? Agora não estamos mais. As máquinas estão lá fazendo colheita, fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente está aqui na maioria da população nas cidades. Mas isso é um projeto divino. A gente acha que é escolha nossa. Não é escolha. É um caráter decisivo para estarmos mais próximo, não só do reino mineral, do reino vegetal, é claro, mas ainda mais próximo do próximo, do reino hominal, né? E nos manifestarmos com total carinho, amor e empenho nesse reino. Esse é o grande desafio. Mas vamos lá. Item 117. Eis aqui, então Kardec está trazendo aquele monte de exemplos, um monte de situações em que ele está testificando, né, através do padrão dele de avaliação, de seriedade dos exemplos, né,
o que ele considera como ato verdadeiro e exemplos verdadeiros, e que ele explica esse fenômeno. Então vamos lá. Eis aqui agora outro fato ainda mais característico e grande curiosidade teríamos de ver como poderiam explicá-lo unicamente por meio da imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, que muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em uma cidade próxima e que ele jamais vira. Ele nunca tinha visto essa mulher, essa moça, né? Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que ele tocou nas suas, vendo-lhe num dos dedos um anel. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de se haver certificado de estar perfeitamente acordado, né, a pessoa dando um tapa no rosto, será que eu estou acordado, estou sonhando? Inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que na casa pessoa alguma fora vista. Decorrido um ano, cedendo a novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunham. Né? A família estava instigando, tem que casar com ela, tem que casar com ela. Chegou à cidade onde ela morava, no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos, ao entrar ele na casa aonde ia, foi uma moça que lhe não custou reconhecer como a mesma que lhe aparecera. Aí a pessoa, ele deve ter falado, não acredito. Trajava tal qual a aparição, porquanto esta se verificara também num dia de Corpus Christi. Ficou atônito, e a mocinha, por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor, um ano antes, em dia igual ao que em que estavam. Realizou-se o casamento. Isso ocorreu em 1835, época em que ainda se não cogitava de espíritos, acrescendo que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Ou seja, está deixando claro, não é que elas são pessoas extremamente consistentes. Pessoas consistentes, que não ficam inventando história, toda hora sente alguma coisa, e não sei o que lá. Não é isso que ele está falando. Né? Por isso que ele está falando de imaginação menos exaltada. Porque tem pessoas que, assim, vê uma porta batendo com vento. Ai, meu Deus, é alguma coisa. Vê a fumaça em cima de o calor, né? Se desprendendo de uma chama e distorcendo a imagem que está atrás. Totalmente natural. Nossa, isso aí é algum espírito. Né? Tem pessoas que são extremamente não positivistas. Né? A pessoa não quer entender primeiro o fenômeno ali atrelado a um princípio material e já sai afirmando que é espiritual. É nesse sentido que ele está falando. Dirão talvez que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a sua pretendida. Mesmo, todavia, que se admita essa hipótese, ainda ficaria pendendo de explicação a aparição dupla, a coincidência do vestuário com o do dia de Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico, reciprocamente, ou seja, ambos se reconheceram,
ocorrido entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação. Vocês entenderam o exemplo? O exemplo é realmente intrigante, né? Eu lembrei de Dona Ivone, acho que Dona Ivone, né, aquela média, acontecia muito esse fenômeno, né, com ela. Sim, surgiam muitas aparições. Só que nesse caso, ele, como está sendo tratado aqui o texto, ele não é médium. É isso que eu estou tentando explicar. Ele não é médium. Foi realmente uma aparição. Ela apareceu. Ele tocou a mão do outro. Ele viu a aliança no dedo. Foi uma coisa física. Meio que praticamente se materializou na frente dele. Foi uma aparição física, né? Que é diferente de visão mediúnica. Realmente apareceu para ele. Né? Vamos aqui ao item 118. Acho que a gente consegue fechar pelo menos o 118. O 119 é muito grande. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Ok? Planta não tem espírito. Só para a gente entender a base de explicação que Kardec está explicando, né? Ou seja, igual, por exemplo, como é que você define que alguém desencarnou? Por morte cerebral. Aí tem vezes que a família fica chocada. Pô, mas ele está aqui, ó. Mas quem está respirando por ele são máquinas. Ah, mas o coração está batendo. Sim, porque tem um resquício ali de fluido vital. Mas ele não está mais ali, o espírito já se afastou, não tem mais função cerebral. Não dispara mais carga elétrica nenhuma no cérebro. Tanto é que os funcionamentos mais básicos têm que ser operados por aparelho, para depois tentar doar os órgãos. Né? É assim que é feito nessas situações crônicas e críticas. Né? Ou seja, o espírito não está ali, e o corpo está aparentemente vivo. Então, não há uma necessidade direta. O espírito está continuamente do lado do corpo físico, para ele se manifestar na forma viva. É isso que está querendo dizer. Né? Mas precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médios videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo. Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então, né, a separação é completa. Então, sempre que tem uma emancipação, ou seja, o espírito se afasta do corpo físico, sempre existe uma ligação tênue, mas a ligação continua existindo. Por isso é o conceito de estar encarnado. Né? Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. E a gente sabe que é até mais rápido que isso, né? O relâmpago é lento. O relâmpago, você percebe o relâmpago pela velocidade de propagação da luz na matéria. E a velocidade nessa condição física que nós estamos animando, né, nossa consciência, através de corpos físicos, né, a velocidade é fixa. Isso tem um limite máximo. A velocidade na atmosfera, claro que é reduzida, né? A gente sabe que a luz ela se propaga na água mais lentamente, ela se propaga na atmosfera mais lentamente, mas ainda assim ela é muito lenta em relação ao deslocamento da capacidade de se deslocar do espírito. Né? Então ele deu a ideia como relâmpago, porque o relâmpago você vê, para a distância que o relâmpago cai, né, você vê instantaneamente. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas,
em histórias compostas para recrear. Aí tem um livro, né? O Livro dos Espíritos, ele trata dessa questão. O Kardec pergunta explicitamente sobre isso, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, como que, por exemplo, se você está no processo de emancipação, né? Vamos supor, você está... Vou dar um exemplo simples, né? Você foi dormir, aí você saiu do corpo físico, foi fazer outra coisa. Aí, de repente, teve uma avalanche, destruiu sua casa e esmagou seu corpo físico. Ih, caramba! Desencarnei e nem vi. Isso não existe, né? Pelo amor de Deus. Você está ligado àquele corpo físico. A relação espaço-tempo que se processa no corpo físico é ridiculamente lenta em relação aos potenciais fora do corpo físico. É lógico que você consegue se retornar para o corpo físico antes mesmo da primeira pedra chegar em você. É óbvio que você consegue. Isso é irrisório. A relação espaço-tempo que a gente está prisioneiro, prisioneiro no bom sentido, né? Do processo educacional do espaço-tempo, tudo é muito mais lento, propositalmente, para nos educar, para nos dinamizar. E a gente até atrelou o tempo daqui baseado na rotação do planeta. Claro que nas galáxias não existe esse tempo, né? Mas você chega em Júpiter e fala: e aí, como é que foi seu dia? Meu dia? Como é que foi seu ano? E aí, passou rápido? Não, aqui nosso ano leva 500 anos de vocês aí da Terra. Não faz sentido contar tempo quando você está fora do planeta Terra, né? O que é dia, o que é noite? Se você estiver de frente para o Sol o tempo todo. Você não sabe o que é dia, o que é noite. Priva alguém de Sol durante muitos anos. Ele não sabe... Muitos anos não, durante muitos dias. Ele não vai saber o que é dia, o que é noite. Ele vai deitar para descansar na hora que estiver cansado. Ele não sabe o que é dia, o que é noite. O ciclo cardiano, né, que os indianos perceberam muito bem, que nós precisamos de estar expostos ao sol e depois não estar expostos ao sol, essa parte cíclica, existe uma essência espiritual que está sendo treinada sem a gente perceber. Tem motivações para isso, né? Bem, pessoal, vou parar aqui. Desculpa. A hora aqui passa num tempo estranho. Então é um fenômeno, né, Toseli, que todos temos, então, né? Qual que você está falando? Da bicorporidade. Sim, ué, sim. Se for Né? possível, É um fenômeno comum sim. dentro do que está na lei da natureza. Exatamente. Né? É isso que o Kardec o tempo todo fala. As leis que regem o mundo espiritual são as leis naturais. A gente que não as conhece ainda. Né? As leis da física, do campo magnético, do campo elétrico, que muitos se empenham em estudar e se aplicar, descobre detalhes depois que são inovações, são novidades. Né? Mas assim, é só simplesmente conhecer mais o processo, a lei. Mas como nós somos muito utilitaristas, queremos pegar qualquer tipo de ideia para utilizar para fazer dinheiro, né? Por enquanto a gente só pensa nisso. Né? Nossa, tive uma ideia brilhante para poder usar dinheiro. Se não for para fazer dinheiro, não quero saber disso não. Não, mas o que eu vou saber de uma lei espiritual, de uma lógica espiritual, se o meu objetivo é simplesmente viver algum princípio só bem materializado. Então, à medida que a gente vai perdendo esses conceitos, né, deixando esses conceitos de lado, não quer dizer que a gente não vai cuidar da matéria, não vai cuidar das leis materiais, das essências materiais, não é isso. É o que se dá mais valor. A gente para de dar mais valor para a parte material, a gente começa a querer aprender como funciona melhor, especialmente sabendo que daqui a pouco a gente desencarna, ué. Quando você desencarnar, você tem que se virar como tá, né? É engraçado que uma pessoa recentemente veio falar comigo, e aí a pessoa sabe que eu sou espírita, né? E aí conversa vai, conversa vem, a pessoa meio que sugeriu, né? Sugestionou lá uma situação que ela vivenciou num sonho que marcou ela profundamente. Né? Ela estava com a netinha dela abraçada no colo e ela estava pulando de um lugar para o outro, um lugar perigoso, e abraçava a netinha com medo dela cair. Né? E aí ela falou, me contou tudo aquilo porque ela queria que eu desse uma opinião sobre o sonho dela. E aí, às vezes as pessoas perguntam as coisas muito doidas. Aí eu fico assim, por que ela tá perguntando isso, meu Deus? Aí veio a intuição, né?
Eu falei com ele assim, olha só, eu acho que você não entendeu ainda. Não é porque você sai do corpo físico que você consegue falar com pessoas. Você está acostumado a gesticular uma garganta e a boca e você fala. E às vezes a gente não está acostumado a harmonizar o pensamento e se comunicar através do pensamento. A gente não está muito bem treinado sobre isso. Nenhuma noite você vai dormir pensando em treinar isso. Então você acha que você chega lá e fala com as pessoas. Aí eu falei, certamente você queria falar para a mãezinha dessa criança que ela tem que se preocupar mais. Não importa que caminho da vida ela siga, mas ela tem que dar mais atenção para a filha. Como você não consegue falar, o que você escolheu fazer? Você escolheu fazer uma mímica. Ela não consegue te ouvir e você não consegue falar. Aí ela ficou pensando, aquilo foi um choque de realidade para ela profundo. Né? Eu não tinha pensado sobre isso. E ela é espírita já há muitos anos. Eu falei, não, mas é normal, a gente não pensa sobre isso. Mas acontece, ué. A maioria dos sonhos que você tem, de situações que você se viu fazendo, às vezes você está gesticulando para alguém. Olha, vai acontecer isso, ó. Você faz isso, mas não importa que perigo você esteja vivendo. Né? Preserve ela, busque atender ela. Você tem um compromisso profundo com essa alma. Então, e aí no desespero, você não consegue falar, né? Não é porque você desencarnou que você vai se comunicando com o seu pensamento com todo mundo, não, gente. Isso requer treinamento. Principalmente você se desligar da materialidade. Quanto mais. Em que sentido? Você consegue não falar e encadear um pensamento atrás do outro. Você consegue imaginar um texto e depois escrever esse texto o mais fiel possível do que você imaginou? Pois é essa habilidade que toda alma tem que ter quando quer conversar com alguém fora do corpo físico. Encadeamento de pensamentos retilíneos sem misturar com outras ideias, sem misturar com outros pensamentos. Já viu que o pensamento chamado ansioso, né? A pessoa está aqui pensando, puxa vida, esse assunto tão legal. Aí a pessoa está olhando para a mesa. Ih, essa mesa está suja, hein? Eu tenho que limpar essa mesa. Ih, mas aquilo ali está complicado, hein? Nossa, isso aqui está rachado, acho que eu vou comprar essa mesa. E será que eu acho uma promoção? E será que eu estou perto de uma Black Friday para comprar e trocar essa mesa? O pensamento da pessoa não para. A pessoa quer fazer 1000 coisas com o mesmo pensamento. Então, acontece isso com a gente quando a gente está fora do corpo físico, tá? O seu pensamento, quem disciplina o seu próprio pensamento é você. Ninguém vai fazer isso por você. Aí você sai do corpo físico, você quer encontrar com as pessoas. Você quer encontrar com seu filho, com a sua filha, e conversar sobre projetos, sobre coisas complexas, situações complexas, desafiadoras. Mas você não consegue falar, cara. E a outra pessoa não consegue te entender. Aí você cria um cenário e cria uma mímica e a pessoa entende. Pelo menos pelo medo. Aí quando eu falei isso pra ela, ela ficou assim chocada, né? Tipo, porque ela na verdade estava me sondando preocupada com a neta, né? Eu entendi a ideia dela. Vai acontecer alguma coisa com a minha neta que eu é que vou ter que salvá-la? E como é que eu vou falar pra ela, olha só, não importa o que tiver planejado na vida da sua neta, ou na vida do destino dos seus filhos, não importa. Tudo isso está na mão de Deus. A sua parte que você tem que cumprir é amar e servir da melhor maneira possível, dando os melhores exemplos de amor possível, amando essas almas da melhor maneira possível, mas você não vai poder cumprir 1 milímetro do que é a obrigação do próximo, daquela outra consciência a ser cumprida. Ninguém pode fazer o trabalho de ninguém. O trabalho é por cooperação, mas cada um segundo os talentos que foram depositados. E todos nós temos capacidade de amar, de servir, de animar pensamentos e sentimentos mais nobres e justos. O próprio Cristo comenta isso no livro Boa Nova, quando perguntam para ele, como que esses aleijados, essas pessoas que estão em camas, que não sei o quê, podem colaborar com o reino de Deus? E o Cristo explica, olha, a necessidade é tão profunda que aqueles corações ali consegue irradiar sentimentos mais nobres do que a maioria que está andando 100% capaz. Só pensando bobagem e imaginando bobagem e sentindo bobagens de forma distorcida. Então, é esse o grande problema, né? Nós estamos vivendo a vida material sem entender quem nós somos. Nós somos espíritos imortais. Nós temos um projeto complexo a desenvolver,
Desenvolver amor e sabedoria é difícil, especialmente os sentimentos de amor. Sentimento é muito difícil de ser desenvolvido, é complexo, é muito dolorido desenvolver sentimentos, porque por vezes gostamos dos sentimentos como eles estão e achamos que temos os melhores sentimentos do mundo e que a gente vai perceber. Não é exatamente isso assim que funciona, né? Então, vários desses fenômenos de bicorporeidade e tudo mais, pra você ter ideia, por que eu sei que ele foi um processo material, nesse exemplo que ele deu? Porque ele entendeu ela. Ela falou e ele ouviu. Ela falou e ele ouviu. A maioria das visualizações mediúnicas, de comunicação mediúnica, que você vê um fenômeno mediúnico, vê um espírito desencarnado que ninguém está vendo, só você, a primeira limitação que você vai ver vai ser a fala. Você não vai conseguir capturar o pensamento de quem está emanando o pensamento. Você vai ver a pessoa gesticulando, você vai ver o espírito, mas ele não vai falar nada. Ele não tem boca, ele não tem corpo físico, ele não é só balançar a boca, a língua, fazer um movimento mecânico e fluir uma vibração mecânica no ar. Não tem garganta, não tem ar. É pensamento a pensamento. Não existe esse princípio assim. Ah, mas eu ouvi falar que em nosso lar um conversa com o outro, um fala com o outro. Mas todos estão sintonizados na mesma faixa, na mesma vibração. Um detecta o pensamento do outro com mais naturalidade. Isso não é o normal. Isso é algo que se estabeleceu. Não é naturalmente. Você não vai sair do corpo físico. Vou encontrar com a minha filha fora do corpo físico. Vou encontrar com o meu filho fora do corpo físico. Ou com o meu neto. E vou conversar com ele. Vou falar. Vai falar? Você tem certeza que você vai falar? E você tem certeza que ele vai ter capacidade de escutar, né? Ouvir, literalmente sentir um som, uma vibração sonora do que você está falando? Não é assim que funciona. E a gente vai perceber isso no livro dos médiuns de fora do tempo todo. Não é assim que funciona. Então, às vezes, o fenômeno de bicorporeidade, quando surgia, havia uma necessidade premente. A pessoa não iria buscar o projeto, por exemplo, de se encontrar com a outra pessoa lá, né? Como narrou aqui na história. Mas como ele viu, depois surgiu a situação e ele teve um grau de aceitação melhor. Ou seja, estão se encontrando à noite fora do corpo físico várias vezes antes de se encontrarem fisicamente. Isso é super comum. Tem vezes que até as pessoas falam assim, poxa, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E a pessoa tem certeza que viu aquela pessoa de algum lugar. Às vezes é por falta de memória mesmo, né? Viu e não lembra. Mas outras vezes não é falta de memória. Ela realmente só encontrou fora do corpo físico essa pessoa, né? Tá ok, gente? Então a gente retorna no item 119, ok? Eu vou salvar o vídeo lá. E é isso. A gente vai refinando aqui aos pouquinhos. O assunto é mega complexo. Não tem assunto fácil em Livro dos Médiuns. Aliás, em nada de Kardec tem fácil, né? Em nada de desenvolvimento das almas, desenvolvimento de consciência, tem nada fácil. Mas aos pouquinhos a gente vai, né? Sensibilizando os nossos corações, sensibilizando a nossa consciência. E aos pouquinhos a gente vai absorvendo um pouquinho mais dos pensamentos aí dos grandes colaboradores do Cristo, né? Paulo de Tarso, discípulo de Paulo de Tarso, né, Emmanuel? É um grande discípulo de Paulo e vem nos explicar a elaboração do pensamento divino. Então, pessoal, para poder ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer a prece de encerramento e daqui a pouco eu disponibilizo lá o vídeo e o áudio. Quem quiser, né, assistir depois na íntegra, não tem problema, vai estar lá. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, a nos estimular, se empenhe, aplique Sua boa vontade em ter sentimentos mais nobres, mais belos, busque encontrar novas formas de produzir bondade a toda a sua volta, em todos os momentos. E esse convite ele está gritando em todos os lados da natureza, quer num córrego de um rio, quer na manifestação de uma planta, de uma borboleta, em todos os locais, sempre nos convidando a nos harmonizar com a manifestação divina. Obrigado, Mestre, por todos esses recursos, por todo o amparo, por todo o projeto de convivência no qual nos é ofertada a possibilidade de agirmos uns para com os outros, com outros corações, a fraternidade mais pura.
Muito obrigado, Mestre, e pedimos igualmente por todos os lares aqui representados, que todos possam ser ajudados e amparados em suas vibrações mentais, psíquicas mais profundas, a manter sempre o bom ânimo, a alegria, a felicidade ligada ao ato de estar avançando do projeto divino de progresso, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, que assim seja.